Estamos no ar? Pelo visto, sim. Então, boa noite a todos vocês que estão aí nos assistindo pelo canal da TV7. A TV7 é de Campina Grande e tem feito um trabalho lindo no movimento espírita, transmitindo as lives, as palestras de vários oradores aí do mundo, não só do Brasil. E para a gente está sendo um prazer imenso fazer esse trabalho com eles. Então, muito obrigada ao Christian, à Luana, e a todos os outros. Eu estou conhecendo a equipe agora, então não me recordo do nome de todos, mas sintam-se abraçados aí por nós, pernambucanos, né? Eu sou pernambucana, temos 3 pernambucanos aqui e uma do Distrito Federal, que é a Valesca. Só que eu sou potiguar, morando no Distrito Federal. Sou vizinha quase de vocês. Gostei, não sabia, Valesca. Que bom. Oxe, eu sou arretada por quê? Porque eu sou potiguar. Logo eu senti. Então, gente, nossa live também será transmitida pelo canal da Federação Espírita do Estado da Paraíba, pela Rede TV Amigos Espíritas e pelo Facebook da minha página. Eu não sei se da página de vocês, mas aí você que está aí nos assistindo, vocês têm vários meios para poder acompanhar o nosso trabalho hoje. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui entre amigos para falarmos de um tema muito intrigante e que gera muitas dúvidas nas casas espíritas, inclusive, que é como diferenciar um transtorno psicológico de um transtorno obsessivo. Só que antes eu vou apresentar a vocês os nossos convidados e trazer uma novidade muito especial, gente. Para quem está acompanhando aí toda segunda-feira o programa Emoções na Regeneração, hoje a gente traz uma novidade que, para mim, foi muito especial. A gente traz a jornalista Valesca. Valesca, diz seu sobrenome que é chique. Mo. É igual como eu chamo meu marido, Mo. Mo, pronto. Tire o A de amor, sou eu. Pronto, tá ótimo. Né? Gente, a Valesca, ela vai participar toda semana do programa Emoções na Regeneração. A Valesca é jornalista conhecidíssima, não só no Brasil, como em Paris. Depois ela vai falar do currículo dela aí, porque é tão extenso que eu prefiro que ela se apresente para vocês. E a Valesca é um amor de pessoa. Eu digo que ela tem uma energia contagiante. Como jornalista, tem todo o jogo de cintura para conduzir nossas lives, porque a Valesca, ela consegue ler as perguntas que vocês fazem aí pela internet, coisas que eu não conseguia, porque eu também participo do bate-papo com o pessoal, dos nossos convidados, então eu não conseguia fazer tudo. E também não tenho esse manejo jornalístico que a Valesca tem. Eu sou psicóloga, não entendo de jornalismo. Então, eu deixo para a amiga aí, e aí eu vou deixar ela se apresentar, e depois você passa a palavra para mim, Valesca, para eu poder apresentar o Alessandro e a Nani, tá? Se eu não passar, você pode tomar. Tá bom. Gente, é um prazer estar com vocês aqui. Eu sou espírita, sou jornalista. E no espiritismo eu gosto mais dessa área da comunicação espírita, que eu acho que tem que mudar, já está mudando, né? Já está chegando mais próximo do cidadão, porque a gente quebrar esse estigma que o espírita é elitizado, tem que ter muito estudo para ser espírita, é muita ciência, e não é nada disso, gente. Então, a comunicação jornalista dentro de uma live espírita, de um programa espírita, ele serve justamente para aproximar vocês, os profissionais, os oradores espíritas, do público que está aqui do outro lado, com suas dúvidas, com seus questionamentos, né? A gente hoje tem gente aqui de Sorocaba, Porto Alegre, Recife, João Pessoa,
O pessoal está se apresentando aqui. E o meu papel nessas lives, nesse projeto da minha amada Paula Shoa, que eu amo, sim, é uma coisa antiga, viu, Paula? Nossos Eu espíritos também são acho. muito assim, antiguíssimos. E eu vou fazer esse papel de mediar com o Alessandro, com a Diane, as perguntas do pessoal aqui, que eles estão passando aqui nos nossos comentários, e à medida da conversa, eu vou interrompendo vocês, se necessário, ou pegando o gancho para as perguntas. Eu vou colocar algumas no chat aqui, privado, e vocês podem, na hora que ler, dizer, eu quero responder essa, então deixa para a Paula, tá? A gente faz esse bate-papo. Tem Salvador também, a Raquel de Salvador, a Thaís de Sorocaba, está todo mundo aqui, Jussara, Mariana, Luci, nossa, muita gente boa. Então, muito obrigado. Uma ótima live para vocês. Como eu falei, eu sou potiguar, moro em Brasília há 6 anos, mas aqui eu fui mãe aos 15 anos, então já morei aqui. Já sou avó, fui uma menina precoce. Então, eu casei aos 14, fui mãe aos 15, fui vó aos 35. Então, assim, tem que evoluir, né? Nem que não queira. Então, vamos começar o nosso debate. Eu vou passar aqui a palavra para a nossa querida Paula, para a gente falar sobre essa questão de transtorno psicológico e obsessão que muitas pessoas confundem. Você, querida. Então, primeiro eu vou apresentar o Alessandro Rocha, nosso convidado. Obrigado. Tenho um carinho também muito grande por ele. É uma alma doce. Você vai ver, Valesca. A Nani já conhece o Alessandro, sabe que eu não estou exagerando. Sim, conheço. Não. Estamos em Obrigado. casa, não é, amigo? Sim. Satisfação enorme poder contribuir. O Alessandro, ele é psicólogo clínico e organizacional, é psicoterapeuta cognitivo-comportamental e EMDR, mestre em educação em saúde e diretor da Supere Psicologia. Então, ele tem muita coisa aí legal para poder contribuir para a nossa live de hoje, e é espírita também. Então, melhor ainda que a cereja do bolo para ajudar. E Ale, seja bem-vinda e obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Obrigado, eu que agradeço. Que bom. A Nani, você já conhece muito bem. A Nani é nossa popstar, porque ela mora no nosso coração, está sempre aqui com a gente. A Nani, ela trabalha num centro chamado Peixotinho, em Boa Viagem. Está no finalzinho do curso de psicologia, mas tem uma vasta experiência no atendimento fraterno dentro do centro. Então, é psicologia pura mesmo, porque a gente sabe que no centro chega inúmeros tipos de transtornos psicológicos, e meio que a Nani faz essa ponte muito bem, ela tem esse lado muito sensível, e ela é coordenadora, gente, de um projeto lindo chamado Escutatória, não é, Nani? Que está de vento em popa o projeto, não é? Que legal. Escutatória. Escutatória. Oi, querida. Pode falar, eu sei que você não estava me ouvindo. Fala um pouquinho do projeto Escutatória, é importante para quem está nos ouvindo, porque pode ser que precise do projeto, e é uma forma de divulgar. O projeto Escutatória é um projeto de escuta de rua. Nós criamos o projeto para escutar as pessoas nas ruas, nas praças da cidade, na rua mesmo, aqui na Avenida Boa Viagem, aqui no Recife. Nós colocamos nossas cadeiras e escutamos. Porém, com a pandemia, nós tivemos que recolher as cadeiras, E, ao mesmo tempo que tivemos que recolher as cadeiras, as pessoas começaram a adoecer. No primeiro momento, muito medo, muita angústia. E agora nós já estamos percebendo os traumas, não é? E aí o projeto Escutatória precisou se adaptar, né? Precisamos nos reinventar. É um projeto de escuta. Ele não é feito por psicólogos. Há psicólogos na equipe, mas, na verdade, é um trabalho voluntário de escuta. É uma escuta sem julgamento, uma escuta presente, é um acolhimento.
não é aconselhamento, é diferente do atendimento fraterno, que você escuta a pessoa na casa espírita para dar um direcionamento, um tratamento espiritual. No projeto escutatória, nós apenas escutamos, mas aí existe uma arte, essa capacidade de escutar com presença, sem julgar e sem querer dar um parecer. É um grande exercício para nós, que somos escutadores, e para quem também está sendo escutado. Se percebemos que a pessoa precisa de algum cuidado a mais, precisa de tratamento psicológico, todos os escutadores são orientados a encaminhar as pessoas escutadas para a rede, né, de assistência. Que agora, com a pandemia, a gente não está podendo encaminhar para certos locais tradicionais da rede de assistência, mas muitos psicólogos se colocaram como online para fazer esse atendimento. Então, nós listamos e aí nós indicamos. As pessoas que precisam ser escutadas, que estão nos ouvindo agora, eu quero agradecer a Paula pela oportunidade de divulgar. É só procurar a página do Projeto Escutatória. Projeto Escutatória, assim mesmo. No Instagram ou no Facebook. Deixe uma mensagem em inbox. Preciso de escuta e deixe o seu número, que um dos escutadores entrará em contato com você. E também, todos os domingos, nós criamos uma ferramenta de escuta, às 20 horas, pela plataforma Zoom. As pessoas entram num link que está embaixo da nossa bio, no Instagram, e é direcionada para a plataforma Zoom, onde será direcionada lá dentro para uma sala individual junto a um escutador. É totalmente privado, é totalmente protegido esse ambiente, e você será escutado com muito afeto. Que lindo, muito bom. Parabéns, Nani, por essa iniciativa, parabéns. E a gente precisava divulgar, sim, esse trabalho. Sim. Mas agora eu vou passar para a Valesca, para ela conduzir. Aí, agora é com a jornalista, e nós somos agora os psicólogos, e para ajudar aí as pessoas, né, para fazer essa diferenciação dos transtornos psicológicos e obsessão espiritual. Primeiro, avisando o pessoal que está nos assistindo, tem gente aqui também, ó, de Feira de Santana, Rio Grande do Sul, Minas, Maurício. A Raquel está perguntando se me roubaram do Conversando com Maíse. Não, a gente continua. Dá para fazer muitas atividades, gente, muitos programas. Eu sou jornalista de vídeo, então eu vou para onde me chamarem. Amanhã eu tenho uma com o pessoal da Bahia, viu? Com Simão Pedro, no canal Espiritize. Então, ó, vamos lá. Eu gostaria que vocês falassem um pouco, se muita gente tem dúvida, se todo transtorno psicológico é uma obsessão ou não. Pode ser só o transtorno psicológico que não tem nada a ver com o espiritual. Quem pode falar um pouco sobre isso? Porque hoje a gente está discutindo isso e a gente vê que muita gente, às vezes a pessoa está perturbada em casa, desequilibrada, e diz, isso é um encosto, né? É a coisa mais popular, vamos rezar essa pessoa. Outras vezes não, é um companheirozinho ali interferindo de outras eras, de outras histórias nossas, e as pessoas acham que é só alguma coisa psicológica e enche aquela criatura de remédio e não faz o tratamento da alma. Então, eu acho que hoje em dia, vocês que são psicólogos, vocês já estão nessa vibe assim de tratar o todo, né? Quando a gente vai num consultório, não adianta tratar meu emocional, minha mente, se o meu espírito está com carências, está precisando se harmonizar. Então, aí vem da psicologia também junguiana, que trata o todo. Então, eu queria que vocês me falassem um pouco se também toda obsessão caracteriza um transtorno psicológico, ou seja, quando eu estou obsediada, eu vou ficar automaticamente meio tantã, assim, meio perturbada, ou se todo transtorno psicológico caracteriza uma obsessão. Vamos falar um pouco sobre isso, a diferença, para as pessoas entenderem, né? Então, quem começaria? O Alessandro? Pode ser. A gente
a gente precisa diferenciar, assim, que o transtorno psicológico, ele não vai acontecendo de forma imediata. Ele vai apresentando sinais ao longo do tempo, né? E tem influências variáveis que pode ter em relação à questão genética da família, ou cuidados que a pessoa se encontra num modelo muito rígido, maneira de ser ou de pensar, que dificulta encontrar saídas alternativas. São pessoas que não conseguem resolver problemas. Então, isso influencia para que possa desenvolver algum tipo de dificuldade, transtorno psicológico. A influência espiritual, ela pode acontecer a partir do pensamento. E o transtorno psicológico, ele também acontece a partir do pensamento, da maneira de pensar. Então, são maneiras de pensar a partir de formar armadilhas de pensamento, que eu chamo, e essa maneira faz com que a pessoa se apegue a essas formas de pensar, e isso influencia no comportamento, na maneira de ser. Então, a doença em si, a influência espiritual, a obsessão, né, espiritual, ela pode acontecer por uma influência, né, do próprio pensamento, que é o que a gente chama de auto-obsessão, ou uma influência espiritual de um outro espírito, né, de uma influência. Então, essa influência ela pode acontecer, mas eu costumo dizer que nem toda obsessão ela diz respeito a um transtorno, mas todo transtorno ele pode também ter uma influência espiritual. E, então, assim, tem a questão anímica também, que depois a gente fala sobre isso, né? Porque Sim. às vezes a gente acha que é uma coisa mais. Mas vocês são profissionais para falar sobre isso. Então, assim, a gente parte do princípio que o pensamento conduz tudo. Através do pensamento, você pode se desequilibrar ou pode atrair como uma radiofrequência, né? Amiguinhos de outras vibrações, não é isso? Aí eu queria saber o que é que a Nani acha desse ponto de vista aí, que a gente está conversando. Isso que você falou agora me fez lembrar de uma frase que está no livro Pensamento e Vida, escrita pelo benfeitor Emmanuel, pela psicografia de Franciscano Xavier. Emmanuel vai dizer: a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, nossa mente, ela é uma espécie de, fazendo uma analogia, uma espécie de rádio. Nós emitimos ondas de pensamento, nós irradiamos ondas mentais. E nós, na medida que irradiamos, nós também captamos outras ondas de pensamento. Nós estaremos emitindo pensamentos a partir do nosso padrão emocional, das nossas emoções, não é? Das questões existenciais, das nossas dores, dos nossos conflitos. E essas dores, elas são transatas. Elas vêm na poeira do tempo, nós estamos caminhando, porque o ser humano, ele é um via-ser, ele é um projeto de felicidade. O ser humano, ele está em processo. Então, nós trazemos o que a benfeitora Joana de Ângeles diz num livro refletindo, não, deixa eu ver, está aqui, Atitudes Renovadas. Joana de Ângeles vai dizer que nós trazemos marcas morais. Essas marcas, elas ficam como que plasmadas em nosso psiquismo. E mesmo que, ao reencarnar, nós esqueçamos, e esse esquecimento é temporário, e é um esquecimento assim meio que
Porque o que somos e o que fizemos nos subjaz, é subjacente, está em nós. Então, está nos nossos medos, nos nossos conflitos, nas nossas angústias, não é isso? E não apenas o que aconteceu na primeira infância, na nossa história atual, que também nos marca, mas aquilo que foi, incide, reverbera no hoje. E gera emoções, sentimentos e, por consequência, cognições. E esses pensamentos distorcidos, disfuncionais, se irradiam e entram em sintonia com outras mentes. Em qualquer parte. Então, nós podemos dizer que o nosso psiquismo, aí na esteira do que você colocou, é como se houvesse um dial. Essa é a melhor expressão que eu posso encontrar. É um dial, é uma rádio. Então, as emoções que você cultiva, os pensamentos que você agasalha, que você rumina, coloca você numa rádio. É a rádio que você... Uma frequência. A frequência que você vai escutar. E ali você vai entrar em sintonia por afinidade emotiva e cognitiva, né, de pensamentos. Você vai entrar em sintonia com outras inteligências que irão captar o seu pensamento. Eu posso contar uma história do atendimento fraterno que é muito emblemática. Eu posso contar que já faz muito tempo. E, inclusive, a pessoa que... porque, inclusive, através das histórias do narrado, a gente aprende muito, né, não? Então, a pessoa que é a personagem, logicamente, que não vou dizer o nome dela, ela me autorizou a contar. Então, era uma jovem que frequentou há muitos anos, na época que eu fui coordenadora da mocidade do Peixotinho. Tem tempo. E ela era uma das jovens da mocidade. Passado alguns anos, ela veio para o atendimento fraterno. E ela morava só, a família do interior, ela estudava e trabalhava aqui. E ela me procurou com a seguinte queixa, relatando o seguinte, me procurou não, né? Procurou o atendimento fraterno do Peixotinho e eu fui a atendente que a acolheu. Ali, poderia ter sido outro, qualquer outra pessoa. E aí, então, falou assim, Nani, eu estou me sentindo muito triste. Mas é uma tristeza, porque eu sempre fui triste. E eu sempre reparei que ela sempre tinha um humor mais para baixo, assim, mais parecendo com a distimia. Porque o distímico é uma pessoa que vai para o trabalho, ele estuda, ele realiza a sua vida, aqui no agora, mas é sempre aquela pessoa que tem aquela tristezinha. Não ri com leveza, não brinca, ele fica ali naquela faixa, não deprime, não cai, mas também não tem aqueles estados de estesia e de alegria. E aí ela tinha esse humor mais para baixo. E ela disse assim, você sabe, eu sempre fui meio triste, né, mãe? Eu disse assim, sim, você está dizendo. Mas agora eu estou cada vez mais triste. E eu vim aqui porque eu estou com ideias estranhas. E aí já captamos que ideias estranhas eram essas. Eu já não estou querendo sequer tomar banho. Eu não estou querendo ir para a faculdade. Muito inteligente eu. Não estou querendo ir trabalhar. E aí nós já percebemos já um processo depressivo se instalando. Mas ela disse assim, é porque eu estou com as ideias que são contra tudo que eu aprendi. Umas ideias suicidas. E aí eu vim procurar ajuda. E aí fizemos a orientação, acolhemos, agasalhamos ela, não é? Direcionamos ela, porque é isso muito importante no atendimento fraterno. Não se arvore a casa espírita de cuidar dos transtornos mentais. Não temos
que percebeu o estado mórbido e encaminhou também para ela iniciar uma medicaçãozinha. Mas ela também fez a desobsessão. Então, veja, nós temos aqui dois aspectos. O transtorno que estava se instalando, a depressão já estava se instalando, ela já não queria tomar banho, ela já não queria ir mais para a faculdade, não é? E aí nós temos o outro lado, que é o que vocês estão querendo saber da novela que eu estou contando, que é o lado espiritual da história. Então, levamos o nome dela, né? Foi levado o nome dela para a reunião de desobsessão, e num dos atendimentos, uma entidade se comunica dizendo: por que você está querendo me afastar da minha amiga? Eu falei, da sua amiga? Sim, da minha amiga, nós somos amigos, nós temos os mesmos gostos, nós escutamos as mesmas músicas. Por que você quer tirar a gente de lá? A gente? Sim, porque eu fico lá no quarto dela, eu e mais 4 amigos. Aí eu perguntei, quando a gente é amigo de uma pessoa, é porque a gente tem afinidade, não é? Perguntei ao espírito. E aí ele falou, sim, ela é minha amiga. E o que é que te faz ser amiga dela? Ela é triste como eu. Então, o que é que acontecia? Ela irradiava, ela morando só, ela sem ninguém para compartilhar a vida, para compartilhar, nem um animalzinho tinha. Ela já tinha aquele humor mais para baixo, aí ficava ouvindo aquelas músicas tristes. Ele captou, ela entrou na rádio dessas entidades. Quando essas entidades se aproximam do quarto dela, ela começa a entrar em sintonia com todos esses seres, esses outros jovens tristes. Ela começa a captar a morbidez deles. E daí, para ela entrar numa depressão, é rapidinho. Então, sim, existe uma forte relação entre o transtorno e a obsessão, mas nem sempre as coisas acontecem simultaneamente, porque o ser humano é um ser biopsíquico, social e espiritual. Como você falou, ele precisa ser analisado nessa perspectiva plurívoca, não é? Como é o nome? Plurívoca, é assim, multidimensionada. Tá. A gente está já com comentários e perguntas, Paula. A Fátima Buzo quer saber se tem tratamento de desobsessão à distância, pegando o gancho da nossa querida Nani, que falou de desobsessão, né? Eu acredito que tenha, né? Porque em Brasília mesmo o atendimento fraterno está sendo online, a comunhão espírita. Então, eu não sei de onde a Fátima está falando, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão desse tratamento de desobsessão à distância. E no caso agora da pandemia, que é à distância mesmo, né? Então, Fátima, obrigada aí por participar com sua pergunta. Receba nosso abraço fraterno aqui dos pernambucanos. Não sei qual é o estado que você está, mas eu faço parte de um centro muito querido chamado Lar de Maria. E nós temos, sim, tratamento desobsessivo à distância. Se você quiser, você pode me procurar nas redes sociais, Paula Uchoa, me manda um direct ou um messages, e aí eu te explico, eu te passo o passo a passo de como você deve fazer nos dias do tratamento à distância. É muito importante, a gente acha que por conta da pandemia, os centros não estão sendo realizados. Estão sim, gente. Os centros continuam em atividade, porém, atividade remota. E a gente sabe que o mundo espiritual ele não para, independente se nós estamos presentes no centro ou não. Deixa eu só tirar aqui. Paula, o seu vídeo está virado.
Acho que ela deu uma travada. Ela avisou, né, que teria alguma intercorrência. Ela está com problema de energia, gente, lá no bairro dela e no prédio também. Passou o dia oscilando. Alessandro, a Celi Ramos está dizendo que está com problemas familiares de muitas brigas. Filho com pai. E isso está deixando-a muito depressiva. Qual a orientação que você poderia dar para ela? A família é necessário que haja um entendimento onde consiga se fazer acordos, né? As brigas, elas têm algum tipo de motivo, existem algumas expectativas, tanto do filho quanto do pai, e é necessário que eles se entendam, né? Se existe um triângulo aí, se o filho é adulto, se ele é adolescente, ela deixe que o pai se entenda com o filho, que ela não entre nesse triângulo, formando um triângulo. A recomendação é que eles, como são adultos, que eles tentem se entender, né? Para que não haja um desgaste maior. E esse diálogo, né? É necessário se estabelecer diante da expectativa, porque se um quer uma coisa e o outro quer outra, é necessário se entender também por que não pode ou por que o outro não quer fazer tal coisa, né? Então, se isso é um entrave, é uma dificuldade, na verdade, ambos, provavelmente, eles estão necessitando de uma conexão afetiva do pai, né, mostrar, né, o que é que realmente importa para o filho, de ter a presença do filho, de se conectar nesse amor fraterno, né, e tendo ainda mais esse olhar espiritual, né, espírita, dos laços familiares, como os laços familiares como sendo um meio, né, de uma forma de diminuir essas desavenças de outras existências, né, para a vida presente, e que muitas vezes esses conflitos eles vêm à tona, né, nesse momento, como um desgaste que provavelmente vem de uma outra situação, mas que eles possam, né, encontrar um ponto em comum e verificar o que realmente importa. E o pai assumir o papel de responsabilidade de orientador e não de reclamão, né? Porque existe uma diferença entre reclamar e orientar. Muito grande. Então, é necessário que os pais assumam um papel de orientador, né? Para que não fique só num modo de reclamação, e isso só faz provocar um afastamento na relação com os filhos, e isso dificulta demais a relação, consequentemente, vem à tona situações emocionais, psicológicas, teria que verificar se realmente tem indícios de critérios, se você está deprimida, depressiva, o que é predominante na depressão é a tristeza profunda, porque se uma pessoa não está triste, ela não está deprimida, né? Isso é um ponto-chave, e a depressão é uma doença cíclica, né? Então, acontece um determinado episódio e mais na frente tende a voltar um outro episódio, mas se não cuidado, se não tratado, ele pode voltar. E a tendência é a gente, no tratamento, procurar espaçar mais entre o tratamento, entre um episódio e outro da depressão. Então, verificar com mais clareza se você está triste por conta dessa situação de brigas em família, ou se está depressiva. E aí é importante diferenciar. E a tristeza é completamente válida e coerente com tudo isso, porque você sente que pode estar perdendo eles, né? Eles estão se afastando de você.
Então, é uma emoção válida e coerente com tudo isso que está acontecendo. Eu entendo o que está acontecendo contigo. Difícil, né? E espiritualmente falando, ela pode também, assim, eu acredito, se cercar de boas leituras, né, Paula? Uma boa música é uma mãe que está ficando deprimida de tanta briga do pai com o filho, do marido dela com o filho. Então, ela disse que não aguenta mais. E aí o Alessandro orientou: saia do triângulo, deixa eles se resolverem. Mas, assim, a gente pode também orientar umas boas leituras, uma música nessa hora, se harmonizar, porque não é fácil uma mãe ficar, não quero ver que estão brigando, dá vontade de chegar lá e bater em todos. Sim. Então, Tem uma observação aí. Eu peguei, na verdade, meu vídeo cortou por conta dessa oscilação que eu estou aqui de energia, aí eu não peguei o comecinho. Mas, pegando esse finalzinho do Alê e a tua observação, uma coisa importante é que o Manuel Filomeno de Miranda, no livro, eu trouxe até aqui para indicar para vocês, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, e aí eu posso até pegar o gancho dessa mãe que falou aí, fez a pergunta aí para o Alessandro, de que toda obsessão necessariamente existe um transtorno psicológico? Não, não. Mas se é uma obsessão não tratada, ela pode sim desencadear um transtorno psicológico. Sim, concordo. Não é isso a lei. Isso É. pode lesionar o teu perispírito. E essas marcas ficam e vão para as tuas próximas existências, como a Nani trouxe na questão das pretéritas. Então, e se a gente não cuida dessa obsessão aqui, e toda obsessão ela está vinculada às questões morais, diga-se de passagem, então é justamente por nossas questões, daquilo que nós cultivamos como verdades, como estilo de vida, hábitos, como a Nani explicou muito bem sobre isso, falando da sintonia. Então, tudo que a gente pensa, a gente materializa. O pensamento é materializado. André Luiz fala sobre isso, Leon Denis fala sobre isso. Então, e se essa mãe, que é a Fátima que falou, Valesca, é foi a Fátima, é isso? Fátima. Não, a Celi Ramos. Pronto. Celi, você precisa cuidar de você, para que isso não fique ruminando, e daqui a pouco se transforma em dor, em raiva, que aí é outro sentimento muito próximo do processo obsessivo, vai danificando tuas células, porque nossas células, elas se movimentam de acordo com de como nós lidamos com o estresse, de como nós lidamos com nossas emoções. Assim já fala o Bruce Lipton, no livro Biologia da Crença, e também do que nos alimentamos. Ele cita essas três esferas para que a gente entenda o mecanismo celular nosso através da epigenética. Perfeito. Então, não é isso, Nani? Isso, muito bem colocado. Então, só um parênteses, só para finalizar, Valesca. Vou indicar um livro para Celi, certo? Ótimo. Olha só, gente, Conflitos Existenciais, da Joana de Joana, excelente. Esse livro, na quarentena, vocês não têm ideia do bálsamo que é a leitura deste livro durante o isolamento social. Porque aqui a Joana fala de tudo que nós estamos passando agora. Preguiça, ansiedade, raiva, medo, angústia, culpa, tá tudo. Vergonha. Fome, que a gente só faz engordar nessa pandemia. A gente só come. Pois é. Aí pergunta se quer comer brócolis, cenoura na pandemia. Ninguém quer. Olha a minha luz como está piscando. Não é fenômeno mediúnico, gente. Eu agora acenda a vela, acenda a vela. Eu vou acender a vela. Gente, ela vai literalmente colocar a candeia em cima do alqueire agora, minha gente. Observem o fenômeno.
Que linda! Ai, Paulo, você ficou tão linda com a vela assim. Eu devia fazer live assim. Uma live à luz de velas. À luz de Deixa eu velas. A gente pode... aproveitar, deixa eu aproveitar a oportunidade de fazer uma mensagem, né? A vela, a luz, né? Ela tem uma característica. Se a gente coloca a vela, né, Paula, mais para o chão, ela vai iluminar somente aquele trecho, né? Somente aquele espaço lá. E se a gente pensar a luz como um conhecimento e a gente aumentar a luz, né? Levanta a tua vela aí, Paulinha. Ilumina toda a sala, né? Isso é o conhecimento que a gente pode ter, né? Será que eu fiquei bonita à luz de velas? Tá linda, tá linda. Tô com inveja, viu? Eita, voltou! Fui falar da inveja, tá vendo, minha gente? Sentimento Minha gente, negativo, quem faz ao inveja. vivo tem de tudo. Não é, Valesca? Quem faz ao vivo tem de Adoro. tudo. Gente, é o seguinte, Mas a como o Solange... conhecimento é importante, né? E poder Celi poder ler e tantos outros que estão acompanhando, poder fazer a leitura e poder se encontrar nessa leitura e poder se conhecer nesse processo, né? É importante que, diante de conflitos, que a gente procure ajuda, procure um psicólogo, uma psicóloga, que possa amenizar esse conflito, de repente fazendo um encaminhamento do filho para um terapeuta, para um psicólogo e poder ajudá-lo a entender melhor como é que se caracteriza tudo isso, né? Eu acho que ajuda muito. Muito legal. A Solange, gente, perguntou como auxiliar alguém que se nega a reconhecer a necessidade de tratamento espiritual e psicológico. Eu penso que a negação ela é uma dos pontos chaves aí de uma desmotivação, né? Porque a motivação ela está ligada às necessidades. Então, na verdade, quando uma pessoa nega, é porque ela está desmotivada, ela não está enxergando necessidade ainda. Então, quando se caracteriza isso, é necessário que a gente mostre de alguma forma a necessidade àquela pessoa, mas não no sentido de lição de moral, né? Porque, não, você é isso, de forma a julgar aquela pessoa, mas é no sentido de mostrar a responsabilidade da pessoa, né, sobre tal situação. Então, ó, a situação, problema, está acontecendo de fato dessa forma, porque tem uma influência na tua atitude que não fez isso ainda. E você precisa assumir essa responsabilidade para que o problema seja amenizado, resolvido. Então, é mostrar a necessidade para que ela em si, né, consiga aceitar a ajuda. Uma pergunta que eu faço no consultório para questionar em relação a isso é o seguinte: é, tu estás me dizendo que isso está sendo ruim e está sendo. Não estás enxergando a necessidade do tratamento. Mas, se isso está acontecendo, no que é que isso é bom para ti? Quando a gente fala que é bom, né? Então não tem algo de bom. Se está acontecendo algo de fato que é ruim, então ela vai quebrar essa resistência de negar o problema, né? Então, dar dados de realidade, mostrar os fatos e evidências para que haja uma mudança e assumir a responsabilidade. Cada um precisa assumir o seu grau de responsabilidade de enfrentamento e de resolução de problemas em cada situação em casa, né? Alguma consideração, Nani ou Paula, sobre isso?
Pessoas que não estão... Então, assim, é muito importante que você observe a pessoa que você quer ajudar. Muitas vezes nós não escutamos a situação, assim, até lembrando do escutatório. Nós achamos, muitas vezes, que somos excelentes pareceristas, né? A gente sempre tem o que dizer para a pessoa fazer assim, fazer desse jeito. E o importante é que a gente esteja presente, que a gente escute a pessoa e orienta da forma que for possível orientar, não é? Que ela possa acolher, não é? Eu não sei, essa pergunta foi uma pergunta que Solange fez, não é? Exato. Deixa eu buscar lá a pergunta. Como auxiliar alguém que se nega a reconhecer a necessidade de tratamento, quer seja espiritual, quer seja psicológico? Respondendo de forma mais diretiva, há pessoas que não aceitam que você diga assim, olha, vá numa casa espírita. Às vezes a pessoa está sob um processo obsessivo. E na perspectiva do processo obsessivo, o que acontece? Eu vou colocar algo da própria experiência de anos, né, de trabalho com a desobsessão, trazendo mais para esse lado da desobsessão, trabalho no centro espírita, o estudo da desobsessão, não é? Primeira coisa que esses espíritos que estão influenciando de forma deletéria fazem é afastar a pessoa daqueles que gostam da pessoa, que gostam mesmo. Então, uma das primeiras coisas que eles fazem é afastar a pessoa, por exemplo, da mãe. Porque não existe no planeta Terra amor mais potente por você do que o da sua mãe. O amor da mãe é capaz de neutralizar as cargas fluídicas de ódio, de malquerença, que muitas vezes são irradiadas por essas outras inteligências, que estão em interconexão psíquica com a pessoa que está sofrendo a obsessão. Então, muitas vezes, esse não aceitar, esse virar a cara, esse brigar, se afastar, é exatamente sintoma da obsessão. Porque uma das características de um processo obsessivo é o isolamento. A pessoa é isolada dos seus afetos para ser melhor manietada por essas outras inteligências. Então, repare, se você está se intrigando de todo mundo, preste atenção. Se você está se intrigando da sua família toda, preste atenção. A família é nosso núcleo protetivo. É claro que ocorrem situações dentro da família que nos colocam em sofrimento, é claro que existem discussões, mas muitas vezes são as pessoas que vão cuidar de você, que vão ter esse olhar afetivo para a sua pessoa. Então, se você não pode ajudar com a palavra ainda, a pessoa não tem condições, está tão influenciada nessa perspectiva negativa, que ela não escuta seus conselhos, ela se afasta de você. Então, ore por ela. Mas ore com fé. E eu gostaria de falar para as mães. O poder da mãe é incrível. Então, se você tem um filho que está passando por um processo assim e você nota, comece a orar. Você pode esperar ele dormir. Vá no quarto dele, faça uma prece antes. Coloque a sua mão no centro de força coronária, sem encostar. E ore. Se ele permitir que você o abrace, vá passando a mãozinha na cabeça e orando. E todos os dias ore por essa pessoa. Vá comendo pelas beiradas, feito papa. A oração é muito poderosa. O primeiro processo é esse, é a oração. Você também pode colocar
que eu já ouvi a pergunta do tratamento à distância, colocar o nome da pessoa no centro, já pedir ajuda a uma casa espírita, não é? E muitas vezes, ao longo desses anos de atendimento fraterno, já reparei, já constatei que quando a pessoa chega na casa espírita, a pessoa mesmo consegue ser trazida à casa espírita, os benfeitores espirituais que cuidam dessa pessoa já estiveram nesta casa antes, já entabularam conversa, já explicaram o que estava acontecendo com seu tutelado. E quando finalmente você chega na casa espírita, todo um trabalho já foi feito. E aí uma mãe dessa, uma mãe, um amigo, pode sim começar a ajudar com a oração. Você vai perceber que com o tempo, tomando essas medidas, a pessoa vai ficar um pouco mais flexível. E aí você vai chegando, vai conversando, sempre pelo amor. Não é? Muito bem. A Mariane quer saber de vocês três, né? Que sugestões vocês dariam para quem não é espírita a não sintonizar com pensamentos que atraem espíritos com humor deprimido e pensamentos negativos? Aí a Então, gente fala para quem não é espírita, mas como ele não sintonizar? Se for alguém que não tem religiosidade, mas acredita na espiritualidade, na sua espiritualidade, eu entendo que o caminho deve ser com esse olhar. Então, trazendo a questão da coerência do pensamento, fazendo a pessoa entender os desdobramentos do pensamento, tentando conectá-la às coisas que ela gosta, tentando olhar para si, vivendo aspectos positivos, para que possa experienciar emoções positivas, porque às vezes a gente cuida tanto do outro, se preocupa tanto e esquece o principal, que somos nós. E eu falo principal não no aspecto egoísta da palavra, porque parece que é como se nós fôssemos narcisistas. Não. Mas a Joana de Ângeles diz que nós precisamos cuidar de nossas emoções, nós precisamos nos autogerenciar para que a gente consiga ajudar. Por isso que ela fala de duas coisas como base para o equilíbrio, para a serenidade, que é o auto-amor e o auto-perdão. Então, orientar alguém a não sintonizar com espíritos, se essa pessoa não acredita em espírito, fica mais difícil. Então, o caminho seria conectá-la à espiritualidade dela, as coisas que ela acredita. E hoje em dia, gente, o que tem de pesquisa científica falando sobre a espiritualidade, é difícil. Inclusive, a própria clínica médica hoje estão preparando os profissionais para ter essa escuta diferenciada no consultório, porque precisa acolher a espiritualidade daquele paciente, porque se a OMS afirma que para se ter saúde precisa ter um equilíbrio de um bem-estar social, emocional, físico e espiritual, então é muito importante essa conexão com nossa espiritualidade, porque isso segura a gente aqui. Isso faz com que a gente consiga transitar num mundo que aparentemente parece ter só coisas ruins, e não é verdade. Sim. Basta olharmos para a natureza, que ela por si só é tudo. A natureza por si só, ela é tudo. Ela é de uma beleza e de uma mensagem divina que eu não vejo nada em nenhum outro lugar que não seja na natureza. E a própria Joana de Ângeles, ela fala também que a calma e a resignação
com esse olhar da vida presente, mas sabendo que existe uma transcendência, dá a serenidade que nós precisamos como imunizadores para os transtornos mentais e processos obsessivos. E assim, eu acredito, gente, que qualquer religião, você não precisa ser espírita para não atrair, né, influências negativas. Qualquer religião que você acredite vai depender do que a Nani falou, a frequência, sintonia, o pensamento. Pense em bons momentos, boas lembranças, leia boas leituras, não importa se é espírita. Não é só o espírita que sabe manter afastado, ao contrário, o espírita mesmo é o que atrai, porque ele estuda muito, faz muito pouco, né? Hoje em dia, quando a gente vê mais. Então, eu acho que é a coisa de equilibrar o pensamento e a emoção. O Para o Clube quer saber como auxiliar as pessoas que estão sofrendo obsessão por uso de álcool. Inclusive, o consumo de álcool na pandemia triplicou, quadruplicou em vários países. Então, é um problema que a gente está vendo agora na pandemia, no Brasil e em outros países, o consumo exagerado do álcool. Então, a pessoa quer saber como a gente auxiliar essas pessoas nessa obsessão por uso de álcool. O Alessandro, eu acho que ele... É como, o Valesca, é como você bem falou, né? É um exagero. Então, existe estudos sobre transtornos do exagero, né? Que é relacionado também à dependência química, né? Então, se envolve o consumo de álcool, por exemplo, é necessário que haja também um tratamento. Agora, se a gente pensa em termos de obsessão, de influência espiritual sobre isso, o domínio do corpo para uso, o consumo, né, o abuso daquela substância, o corpo é de quem? É da pessoa, né? Então, a mente é quem consegue manejar é do seu próprio dono. Então, não existe uma influência total, 100%, né? É necessário que haja uma diferenciação aí para que haja um discernimento. O que as pessoas têm dificuldade é quando não conseguem diferenciar a influência do consumo. Então, se há um exagero, já pode caracterizar dentro dos critérios diagnósticos de dependência química e envolve a doença, né? Então, o exagero pode estar relacionado a consumo, né? Tem pessoas que acordam de manhã cedo já para consumir bebida alcoólica como café da manhã, né? Tem pessoas que bebem de manhã, de tarde e de noite. Então, há um exagero nisso, né? Então, a medida de exagero, né, é diferente de quem consome numa quantidade final de semana. Agora, também é exagero se passa um final de semana todo consumindo, né, aquela bebida alcoólica. Então, a diferenciação aí, né, para caracterizar a doença é uma coisa. Para caracterizar a obsessão, né, vai diferenciar a partir da influência que ele não consegue controlar, né? Então, se ele não consegue controlar, né, aí tem uma explicação neurológica, né, do cérebro, onde há uma disfunção neurológica por conta de uma área do cérebro chamada giro do cíngulo, e ela fica disparando como se fosse um circuito elétrico, e ele não consegue controlar. E aí caracterizar a doença, né? Que está relacionado à dependência química e a todas as compulsões. Compulsão por compra, por sexo, por jogo, entre outros. O que envolve a obsessão é o não controle, né, desse comportamento, e há uma influência
também do ambiente, né, do exagero, do descontrole. Então, a doença pode estar paralela à influência espiritual, mas não ao contrário, né? Não é a obsessão só que leva à influência. Então, tudo isso vai num processo, né? Numa caminhada de um processo, que a pessoa pode se observar sem precisar chegar num ponto-chave lá na frente de um prejuízo maior. É necessário procurar o tratamento psicológico, né? Tem muitos psicólogos que estão fazendo atendimento online, como psiquiátrico também, né? Lá na Super Psicologia a gente tem feito esses atendimentos online também. Muito legal. Valeta, deixa eu só fazer uma observação sobre a contribuição do Alessandro. Eu acho importante. O Alê, ele trouxe uma questão muito interessante, gente, falando sobre a questão da atividade cerebral, quando ele falou do símbolo, do símbolo. É importante frisar para vocês, e ele está certo na fala dele, e foi um questionamento meu sobre o cérebro. Se era o cérebro, através da atividade dele, que fazia com que a gente desenvolvesse esses vícios, onde a Joana de Ângeles fala no livro Luz nas Trevas, tem um capítulo falando sobre vícios perturbadores. E ela cita o álcool, que é justamente o tema dessa pergunta aí. E o que é que me chama a atenção? Eu pensava, na minha ignorância, eu dizia assim, nossa, então a atividade cerebral é que provoca essa vontade para o desenvolvimento desse hábito que gera um vício. Porque a Joana diz que todo hábito nocivo gera um vício perturbador. Aí eu aprendi, tanto na neurociência, quanto no livro Cérebro Triuno. É um livro muito bacana, gente. Eu procurei ele aqui para mostrar para o pessoal que está nos assistindo, mas não está aqui, está na minha estante de livros. Mas é o Cérebro Triuno, é escrito pelo Décio, Dr. Décio. E tem mais 2 médicos, Irvênia, não é isso? E tem o Luiz Sérgio, se não me falha a memória. Eu não lembro o nome do outro médico, é o Sérgio Felipe. Né? Pronto. E aí, o que é que ocorre? Olha só, gente, olha a nossa responsabilidade agora. O cérebro está a serviço da nossa mente ou é a mente que está a serviço do cérebro? Ou seja, o livro Cérebro Triuno faz uma ponte com o livro do André Luiz, No Mundo Maior. No Mundo Maior. Capítulo 4, não é isso? E lá ele explica que é o cérebro que está a serviço da mente, ou seja, os pensamentos são nossos. A condução de nossas vidas está em nossas escolhas, no nosso livre-arbítrio. Então, é muito importante nós entendermos que o que nós pensamos, nós movimentamos a nossa atividade cerebral. Então, se eu alimento o estresse, por exemplo, se eu não controlo o meu equilíbrio, não me permito me sentir equilibrada, eu vou, certamente, produzir muito mais cortisol, aí entra para a ciência, muito mais cortisol do que é para produzir. E vai acontecer o quê? Eu vou ficar cada vez mais ansiosa. E se eu não cuido dessa ansiedade, que começa levezinha, eu posso desenvolver um transtorno de ansiedade e chegar num momento que eu estou o tempo todo me tremendo, com a taquicardia, não durmo, a mente acelerada, ou seja, é o meu cérebro que está produzindo isso, ele não está funcionando bem. Ok, mas foram as nossas escolhas que desencadeou isso. Importante isso, né, gente? Frisar, inclusive, né? Você falou de ansiedade. Tem um exemplo, viu, Paula? Diz. É um exemplo, é assim, o paciente chega para mim e diz,
Eu não acredito que é possível controlar essa danada dessa fissura. Fissura é aquela vontade que parece ser incontrolável de consumir o álcool e tal. Eu disse, é sim, porque o cérebro é biológico e ele não é determinante. Basta Isso. você controlar e distrair o cérebro, né, com Isso. técnica por 20 minutos. Eu ensino essa técnica. Com 20 minutos, distrai, a fissura diminui. Ela não vem. Então, é possível controlar com técnicas, né? Aí o profissional de saúde vai ajudar. Então, é necessário essa diferenciação da influência. Porque, por exemplo, uma influência fazendo uma prece, isso ajuda muito a sintonizar, né, amplamente. Porque o consumo do álcool, ele está ligado às energias materiais, densas, né? E a sintonia maior, elevada ao pensamento no Pai, no pensamento em Deus, né, em pensamento no amor, nos eleva, né? Nos eleva a mente. Isso faz uma diferença muito grande na sintonia, no que é que a gente vai estar sintonizando para poder ser influenciado ou não. Muito bem. Isso. Isso Paula, é tanta. muita coisa. A gente tem muita pergunta aqui. Inclusive, tem duas pessoas que pediram para a gente falar sobre transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. Eu acho que a gente pode colocar isso numa outra live, né? Porque não se fala tão rápido de transtorno. Mas se quiser, eu falo rapidinho. 21 minutos. E vamos lá. Tem muita pergunta. Se você quiser falar um pouquinho dessa questão do transtorno da ansiedade, aí a gente depois vai para as outras perguntas, né? Tem um aqui que quer saber também como distinguir influência do vício. Cite um exemplo. É da doença, né? Não sei. Não entendi. É o vício. Quer falar, Dani? Fale. Não, fala. O vício, ele está atrelado a aquele comportamento padrão, né, de ligação a uma repetição de uso exagerado, ligado a um exagero sobre algo. Isso é vício. A influência espiritual, ela pode acontecer ou não, né, sobre esse vício, né? Sim. E o que nos ajuda a sair do vício é a gente desenvolver virtudes. Quais são as virtudes? Bondade, caridade, esperança, fé, amor, né? Justiça, prudência, gratidão. Não é isso? Isso. Exatamente. E como a gente pode falar um pouco sobre... Porque, assim, não dá para falar muito hoje, né, de transtorno de ansiedade. Ansiedade, vamos lá. Mas a ansiedade, nessa pandemia, ela ganhou todos os troféus, né? Sim. Vamos tentar sintetizar, então. Todos os transtornos de ansiedade, eles têm uma característica comum, que é um pensamento catastrófico, que é pensar sobre o futuro de uma maneira ameaçadora, catastrófica, é pensar no futuro sobre o pior. E a gente precisa analisar esse pensamento catastrófico, porque ele pode ser uma armadilha. Então, quais são os transtornos de ansiedade? Pode ser transtorno do pânico, aquela pessoa que tem crises de ansiedade, mas tem uma associação de um pensamento de que vai morrer por conta desses pensamentos e de ansiedade, né? Temos a fobia, que aí é a fobia social, que é o medo da avaliação dos outros, e a fobia específica, que é o medo de elevador, medo de dirigir, medo de avião, né? Isso. Temos o estresse pós-traumático, transtorno de estresse pós-traumático, que está ligado à ansiedade, mas está ligado a situações traumáticas
E aí, quando se fala de trauma, está relacionado à memória, né? E aí tem tratamentos ligados a reprocessamento da memória, né? Relacionado a isso. E tem o transtorno... Oi. E diga-se de passagem que o estresse pós-traumático está muito presente agora na pandemia. Atualmente. Das pessoas que ficaram internados na UTI com a Covid, né? É importante também. Isso. Há uma tendência, né, pós-pandemia, tudo nesse processo, a desenvolvermos todos, né, crises de ansiedade ligadas a traumas, situações de perdas, né? Então, o quanto que é importante desenvolvermos a nossa saúde mental, né? Então, um último de ansiedade que eu não falei foi a ansiedade generalizada. TAG. O transtorno de ansiedade generalizada é aquela pessoa que coleciona preocupações. Ela é como se estivesse ligada na tomada e fica juntando preocupações o tempo todo. O TOC, ele era ligado à ansiedade, mas ele foi num manual separado, né, num capítulo separado só de TOC, né, que é uma característica onde a pessoa tem pensamentos intrusivos, né, ativa a ansiedade, como tentativa de diminuir os pensamentos, tem a compulsão, são comportamentos ligados, né, a rituais, né, e sente-se culpa, medo, né, e angústia e volta aos pensamentos intrusivos, que é a característica do TOC. E aí muitas pessoas confundem entre o transtorno obsessivo-compulsivo com obsessão, né? São coisas diferentes. Então, Deixa eu fazer uma observação. Conclua, ali, desculpa. Só para eu fazer uma observação, mas pode concluir. Eu faço depois. Você concluiu? O transtorno obsessivo-compulsivo é um transtorno que tem ansiedade, tem depressão, que pode ser comorbidade também, mas é diferente da obsessão espiritual, porque quando a gente fala do toque na obsessão, são pensamentos intrusivos que ficam repetindo a mente, que são ligados a alguma dimensão. E a obsessão espiritual pode ser repetida sim, mas elas não permanecem, né? Elas não estão atreladas, literalmente, a um ritual que ele tem que fazer para poder se livrar daquele pensamento, né? Então, ele pode fazer uma prece, ele pode mudar o pensamento por uma outra coisa, e não necessariamente fazer o ritual como a tendência de quem tem toque é fazer o ritual. Ok? Sim. Eu vou fazer só uma observação, Valesca, do pânico, bem rápida, na ótica da Joana de Ângeles, porque uma pessoa falou aí sobre o pânico. Oi. Gente, o pânico, como a Lê falou, faz parte da cadeia aí dos transtornos ansiosos, a síndrome do pânico. E a Joana de Ângeles, ela diz que a origem do pânico está também lá na infância, tá? Então, ela fala tanto das nossas vidas passadas, quanto pode ser dessa existência, baseado em quê? Olha só, no desamparo, gente. Desamparo aprendido. Pois é, sabe quando a mãe sai de casa e diz que vai trabalhar? Só que a leitura que a criança faz é de que a mãe está abandonando. E, na verdade, a mãe não está abandonando, a mãe só saiu para trabalhar. Então, a criança, ela desenvolve esse desamparo, não só com este tipo de característica que eu trouxe, mas dentre outros. Tem mães que vão embora, realmente abandonam seus filhos. Mas isso é um registro que fica gravado lá no nosso, tanto DNA reencarnatório, porque isso pode vir de outras existências, como no nosso perispírito, ou na nossa psique. E aí, quando chega na idade adulta, tem os disparos, e não sabe de onde vem tanto medo. De onde vem tanto medo, tanta angústia. Isso. Pois é. Eu recomendo. Busca uma terapia.
olhe, gente, pense num lugar ótimo para tratar síndrome do pânico, porque na terapia você é estimulado a entrar em contato com o gatilho, porque tem que ir na causa, para poder cuidar. E se pensarmos na ótica espiritual, o tratamento desobsessivo, porque quando nós sentimos medo, e aí pegando a fala da Nani, nós estamos vibrando naquela sintonia do medo. Então, outros espíritos, entidades que estão na mesma faixa, ficam com a gente. Então, o que é que acontece? Eles desencadearam a síndrome do pânico? Não. Mas a presença deles potencializa o que nós estamos sentindo. Então, o que era para ser um medinho, fica um medão. A coisa fica muito feia. Sim. É mais ou menos isso. E a oração, como a Aline falou. A gente tem apenas 15 minutos, 14 mais ou menos. Eu não sei se tem tempo. As provocações, as falas de vocês nos fizeram pensar várias coisas, desde a epigenética até as memórias de trauma, mas especificamente... Você é demais, Nani, você é demais. É show. Eu fico aqui pensando, doida para falar, é porque motiva, né? Sim. Mexe sim. com a gente. A Antônia Tainá, ela fez uma pergunta que eu ia perguntar mais ou menos para vocês, uma situação. Ela quer saber como o transtorno de ansiedade, como saber se o transtorno de ansiedade e síndrome do pânico, junto com fenômenos, vozes, pode ser mediunidade. E o que eu ia perguntar a vocês é como estamos nós, médiuns, nessa pandemia, gente? Porque o médium tem muita energia, e muitos estão desenvolvendo transtorno de ansiedade, compulsão, depressão, saíram dos grupos mediúnicos, os que não fazem parte do grupo mediúnicos extravasavam a energia de outra maneira, caminhando, correndo na academia com os amigos. Então, isso que ela falou aqui foi muito importante, porque ela quer saber como saber se o transtorno de ansiedade e o pânico junto com vozes pode ser a mediunidade. Pode dividir essa resposta em duas coisas, assim, Claro. Depois encontra os dois. Então, veja, todos nós, de alguma forma, quem não está apresentando sintoma de nada é que tem um problema. Graças a Deus. Porque todos nós fomos retirados de uma situação e fomos colocados em situação de isolamento. Todos nós ficamos com medo. Todos nós, de alguma forma, ficamos estressados. Aquele que diz, estou com estresse nenhum, estou com medo nenhum, esse precisa ser estudado. A gente precisa entender, eu queria juntar, porque eu fiquei lendo várias perguntas, e eu quero ver se eu consigo juntar tudo num combo aqui para dar uma resposta a algumas pessoas nesse pouco tempo, de não deixá-las tão desagasalhadas de algumas coisas, que foram muitas perguntas. E a sua pergunta também. O estresse, o medo, são emoções protetivas. Fazem parte do kit humano. Então, é por causa do estresse que eu tomo atitudes. O estresse, ele me faz agir, não é? A ansiedade também. A ansiedade, ela é necessária, faz parte do kit humano. Então, essas emoções, elas já existem, já permeiam o nosso cotidiano. Quando iniciou o processo da pandemia, todos nós fomos inseridos num contexto coletivo de ameaça. Então, minha gente, eu me vi lavando um saco de batata palha. O que é isso, gente? Quando é que eu ia imaginar que eu ia lavar um saco de batata palha? Você lavou com água, porque eu lavei com álcool. Álcool, minha filha, as duas coisas. Então, vamos trazer para um lugar de tudo bem. Tudo bem sentir medo. É para sentir medo, se você não está sentindo, é que tem algum problema. Tudo bem se sentir triste? Sim. A tristeza faz parte da aprendizagem. O medo protege você. Você toma cuidados para que você não seja contaminado, não é?
Então, existem emoções que nos protegem, foi Deus que colocou no nosso cérebro, não é? Faz parte do kit humano. Agora, vamos para o outro lado. Nós já vimos num processo de adoecimento mental, muitas pessoas em crise existencial, em vazio existencial, um grande número de pessoas com ideação suicida, um grande número de pessoas ansiosas, viciadas em eletrônicos, isoladas, ou então viciadas no álcool, no tabagismo, como a Denise Coelho colocou aí, que é o vício, né, no cigarro, que denota uma falta, né, muito grande. E aí, o que acontece no contexto da pandemia? Aquilo que já existia foi potencializado. Então, muitas pessoas começaram a desenvolver sintomas mais aguçados de transtorno. Aquilo que era modulado pela ida à academia não pode mais ir para a academia. Aquilo que era equilibrado pela endorfina, quando a pessoa saía no grupo andar de bicicleta, a pessoa já era ansiosa, meio deprimida também, porque às vezes as duas... Às vezes a ansiedade, ela é o anúncio de uma depressão que vai se instalar. Ela é a luzinha. Então, entende? Então, a pessoa, ela dosava jogando uma endorfina, tomando um solzinho, passeando, indo à praia, e aquilo colocava um estado de homeostase, porque o cérebro humano, ele trabalha para a homeostase. Está também no nosso cérebro. Trabalha para o equilíbrio. Nós buscamos o equilíbrio, nós buscamos a satisfação, não é? Então, esse adoecimento faz parte da experiência coletiva. Porém, vem um aspecto que eu conversei com o Paulo ao longo dessa semana. Muitas pessoas estão ficando com muitos traumas da experiência. Você sabe o que é você ter um parente que se contaminou e está internado há mais de 30 dias no UTI, e você sequer pode visitar. Quando é que a gente ia imaginar que a gente não ia poder cuidar dos nossos doentes? Exatamente. Quando é que a gente podia imaginar que alguém que a gente ama desencarna e a gente não vai poder velar? Então, é muita dor. E sem falar, uma coisa isso traumatiza. Então, nós já estamos vivendo, agora já começou, porque o pessoal está falando em quarta onda, eu já estou vendo a onda aqui. Ela não vai chegar, não. Ela já está aqui. Pode perguntar a Paula, pode perguntar a Alessandro, se a onda já não está chegando, meu filho. Não, chegou, foi o tsunami, não foi a onda, não. Tsunami. Muito adoecimento mental. Agora, o outro lado, se você quer juntar tudo num combo, por causa dos 15 minutos. Mas agora só tem 7. Bem rapidinho, tentar falar em 12 minutos. O médium em si já é uma pessoa extremamente sensível. O médium, ele tem realmente, na compreensão dele, fisiológica, uma espécie de abertura. Você consegue estudar pelos exames de imagem, você consegue perceber na glândula pineal uma diferença. Todos nós somos médiuns. De alguma forma, somos médiuns. Há os médiuns ostensivos, que têm a mediunidade mais ostensiva, com a psicofonia, a clarividência e outras modalidades de mediunidade, mas todos nós, de alguma forma, somos médiuns porque somos espíritos. E estamos, como no começo do programa, como falamos, interconectados. Nossas mentes estão interconectadas. Então, o médium em si, esse que tem a mediunidade ostensiva, ele realmente tem uma sensibilidade maior. E se ele não tomou cuidado, não procurou desenvolver, porque, veja bem, eu gostaria de dizer que você não vive a sua mediunidade numa reunião mediúnica, não. O que é uma reunião mediúnica? É 1 hora na sua semana inteira. A mediunidade, ela se vive às 24 horas do seu dia. Então, eu mesma, sem poder ir para a reunião mediúnica,
desenvolvi minhas estratégias de cuidado, de proteção. Entre elas, a aceitação das minhas emoções. E, entre elas, instalamos um evangelho diário. Todos os dias, gente. Começamos, eu, minha mãe e uma amiga, a fazer um evangelho usando o WhatsApp. E lendo uma página, e orando, fazendo vibração. Isso me nutria, isso me acalmava. Aí outras pessoas começaram a pedir, a gente precisou colocar no Zoom. Hoje tem mais de 30 pessoas. Todos os dias na hora do Ângelus, às 18 horas. Desde que começou a pandemia. Então, eu acho que eu não fiquei louca, não fiquei deprimida, nem angustiada, exatamente porque me agarrei nesta ferramenta. O médium também, ele pode, ele está percebendo que está acontecendo muitas coisas, além da prece, da leitura edificante, ele pode fazer o bem. Há tantas formas de se fazer o bem. Exatamente. Todas as vezes que você faz o bem, você recebe fluido de amor. Seja da pessoa que recebeu o seu cuidado, o seu carinho, seja dos benfeitores espirituais que amam aquela pessoa. Então, isso é terapêutico. Dá até para fazer uma live, assim, sintonia mental no bem, senso de realidade, que foi uma frase do Alessandro aqui no chat, eu adorei, dentro de um contexto. A gente tem menos de 4 minutos, Paula, 3 minutos e meio para suas considerações. Gente, ficaram muitas perguntas sem resposta. Mania de limpeza se faz parte do toque, quais as linhas de ações que os centros e grupos estão desenvolvendo para trabalhar essas energias do acolhimento. Mas a gente vai guardar essas perguntas, né, Paula, para uma próxima live a gente já ir discorrendo. E eu gostei muito desse negócio de sintonia mental do bem, senso de realidade, porque se você não sintonizar no bem, a rádio, ó, falta tem que acender a vela. Porque eu tentei fazer uns tópicos sobre a pergunta-chave da live, né? Como diferenciar. Aí eu coloquei a importância de analisar a história da doença psiquiátrica na família, os critérios de diagnóstico, a sintonia mental não tem, se a pessoa está em sintonia ou não, se ela está num senso de realidade ou se está na fantasia, o grau de desenvolvimento mediúnico, isso influencia também, né? Então, são alguns tópicos que ajudam a diferenciar do transtorno psiquiátrico com a obsessão espiritual. Deixa eu dar uma sugestão, por conta do tempo, a gente só tem uns 3 minutinhos e um pouquinho, a gente pode repetir essa live, Valesca, se você também concordar, com a Nani e com o Alessandro, dando continuidade, porque eu não sei como é que... Eu não estou acompanhando as perguntas das pessoas, não sei como é que foi a participação do público, mas pelo que vocês estão falando, tem muita coisa. Então, se o pessoal topar, a gente pode marcar uma outra live, certo? Com eles, para a gente falar mais sobre isso. E aí a gente... principalmente transtorno de ansiedade. Pronto. As pessoas perguntaram muito sobre os transtornos. Sobre ansiedade, pânico, transtorno, né? Então, a gente vai fazer as considerações finais, tá? E, Valesca, você vai ficar com a palavra final, tá certo? Primeiro, eu quero dizer para as pessoas aí que muito obrigada pela participação de vocês, obrigada, Lê, obrigada, Nani, foi muito gostoso. Foi muito gostoso esse bate-papo. A Valesca arrasou com o jornalista. O pessoal que está aí assistindo a gente, vocês também não acharam, gente? Gostaram do trabalho da Valesca, o quanto ela é fofinha. Então, isso é muito bom. A Milena está dizendo, por favor, façam mais outra. Muito obrigada, a gente fará, nós faremos. Gente, eu vou indicar um livro para quem está com depressão e está assistindo a gente. É um livro do Divaldo Pereira Franco, da Joana de Ângeles, né, psicografado pelo Divaldo, Vitória sobre a Depressão.
Então, se tem alguém em casa aí que acha que a depressão não tem cura, porque é o que eu escuto demais no consultório, desconstrua essa ideia, tá? Porque a depressão é tratável, sim, e tem cura, sim. Porque só o rótulo de achar que a depressão não tem cura já adoece a vida inteira. Então, dá para a gente trabalhar isso, tá? Então, próxima semana, a live será uma live cultural. Então, vamos ouvir música. Olha que legal que a gente vai trazer para vocês. Uau! E poesia também. Oba! E poesia também. Então, tem o Edgar Diniz, poeta pernambucano e paraibano. Temos a Natasha, cantora lírica, coisa mais gostosa ouvir a Natasha. E tem A Natasha Toque Maquena. de Luz, essa mesma, e o Toque de Luz com a gente e a Valesca também. Então, vou deixar os meninos fazerem as considerações deles e eu já estou dando meu beijinho para vocês. Ale, conclua aí suas considerações. Eu quero agradecer bastante que essa diferenciação é um desafio, né? Sim, para todos nós espíritas da casa espírita, que a gente possa construir, né? Parâmetros ao nosso redor, que cada um de vocês visualizem algum parâmetro para diferenciar, mas também pensar em como ser uma pessoa melhor, né? No estudo, na leitura do livro Paulo de Tarso, né? Tem o Paulo e tem o Saulo, né? O Saulo não seria Paulo se dentro dele não tivesse também já o Paulo, né? Então, isso já é uma construção, né? Todos nós temos um germe do bem, né? E que a gente precisa ativar numa sintonia do bem e poder fazer o nosso melhor, né? Se os desafios estão aí, é para a gente se regenerar, é para a gente fazer o nosso melhor diante dessa existência e de um propósito maior, né? De fazer o bem. Então, muito obrigado. Fiquem aí com o meu abraço, todos vocês, tá bom? Nani vai se despedir. Vou agradecer, muito obrigada, gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês, pessoas tão queridas, e a mensagem que gostaria de passar para as pessoas que estão em casa é que, apesar de, vamos buscar a alegria possível, vamos buscar pacificar nossos corações com a prece, vamos elevar o nosso pensamento, como diz Emmanuel, colocá-lo na casa mais alta, fazer esse exercício no possível, o que a gente conseguir, sem ansiedade. Então, eleva o pensamento e lembra de Jesus. Entre em sintonia com o Divino Mestre, porque ele vai te agasalhar. Nenhuma prece fica sem resposta. Isso vai passar, nós estamos já quase atravessando este mar turbulento. Nosso barquinho parece que vai se partir no meio, não é? Nessa onda alta. Mas ela vai baixar. E se a gente tiver construído um processo de resistência, não é? De aceitação das nossas emoções, de construção dessa esperança, a gente vai sair bem melhor do que a gente entrou nesse processo. É isso que eu queria dizer. Obrigada a todos vocês, a gente já estourou aqui o tempo. Eu acho que a live de hoje, para mim, foi um aprendizado, é uma gratidão imensa essa oportunidade, principalmente dada pela espiritualidade, primeiramente, né? E depois pela minha querida Paula, que eu amo de coração. E eu vou me despedir com um comentário de Elizabeth Borba, agora que ela colocou assim: adorei, gostinho de quero mais. Entendi que sou normal com meus sentimentos e emoções. Então, que esse comentário dela... Minha tia. Todos somos normais.
Todos choramos, acordamos mal, no outro dia estamos bem, um dia a gente ama, um dia a gente chama Jesus de Genésio, no outro dia a gente é fraterno, é normal. Mas se você não estiver dando conta, como os nossos nobres colegas disseram aqui, procure ajuda, né? Psicólogo existe para isso, centro espírita existe para isso, atendimento fraterno acolhe, orienta, encaminha você também. Não falta ajuda, gente, nessa pandemia, principalmente virtual. Os centros estão atendendo, sim, nas páginas. Visite as redes sociais dos centros espíritas da sua cidade, busque ajuda, faça prece, porque não tem remédio mais poderoso do que a prece. Porque a prece pode não curar a sua loucura, mas ela lhe encaminha para a sua cura. Entende? Para o seu remedinho, que às vezes é um centro espírita, às vezes é um psicólogo, às vezes é uma clínica, às vezes é um remedinho mesmo, tarja preta, mas a prece lhe coloca no bom caminho. Então, muito obrigada. Até segunda-feira. Dê um like, compartilhe, assinem o canal da TV7, por favor. Viu? Ó o umbral. É isso aí. Dê like, né? Dê um like. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.